SE2. Oferecimento: Construtora Estanza, a gente transforma. Médico é preso na capital suspeito de abuso sexual contra homens em atendimentos clínicos. Ele é um médico endocrinologista, que atende em diversas clínicas. Polícia Federal cumpre mandado de busca em Sergipe durante a Operação Nacional de Combate ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Após casos de intoxicação por metanol no país, bares em Sergipe reforçam cuidados no descarte de garrafas. E ainda, vendas de veículos disparam em setembro e puxam o crescimento do setor no estado. Quarta-feira, 8 de outubro, o SE2 está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h08. A gente começa o SE2 desta quarta-feira com a notícia da prisão de um médico endocrinologista suspeito de praticar crimes sexuais contra pacientes do sexo masculino durante os atendimentos. As investigações conduzidas pela 2ª Delegacia Metropolitana apontam que os abusos aconteciam em clínicas da capital sergipana e podem ter se repetido em outras situações. As vítimas, todas do sexo masculino, já foram ouvidas pela equipe policial. Nos deparamos com as informações em que 2 vítimas, de forma reiterada, teria sido vítima dessa situação. Nós, de antemão, nos sensibilizamos com a situação e, analisando o caso em espécie, acabamos por pedir a preventiva em razão dessa possibilidade de reiteração. Haja visto que, sendo um médico, e tendo a possibilidade de continuar atendendo outros pacientes que poderiam, nesse caso, também serem vítimas. A investigação reuniu provas e depoimentos que reforçam as denúncias. Segundo a Polícia Civil, as apurações exigem cuidado e sensibilidade, já que os crimes teriam ocorrido dentro de consultórios, sem testemunhas. Crimes dessa natureza, elas ocorrem em lugares fechados, e muitas vezes só a vítima e o suposto autor. E investigações desse tipo é complexa. Ademais, o caso que nós estamos investigando, há também outros elementos de informação, inclusive prints de mensagem e áudios também, que uma das vítimas gravou certa parte da consulta médica. A prisão preventiva foi pedida para evitar que novas vítimas fossem atingidas. O médico seguia atendendo normalmente quando foi preso. O suspeito ele foi localizado em uma das clínicas aqui em Aracaju que ele atuava, onde foi realizado a sua prisão e condução para esta delegacia para a adoção das providências legais. Houve resistência? Não houve resistência da parte do investigado médico, ele foi conduzido, acionou o seu advogado. Em sede de investigação, ele permaneceu, se utilizou do seu direito constitucional ao silêncio e informou que só se pronunciará em juízo. A Polícia Civil continua com as investigações e reforça que outras possíveis vítimas devem procurar a 2ª Delegacia Metropolitana ou registrar de forma anônima um boletim de ocorrência. O objetivo é ampliar o alcance das apurações e garantir que todos os casos sejam devidamente investigados. A operação foi batizada de Hipócrates, em referência ao juramento médico que simboliza o compromisso de cuidar e não causar dano. O médico segue à disposição da Justiça. Ele é um médico endocrinologista, que atende em diversas clínicas, inclusive há 2 inquéritos tramitando em clínicas diferentes. Então, ele com certeza é um médico conceituado na sociedade aracajuana e sergipana. E nós conseguimos aí, no meio dessa investigação, preservar a sociedade. Em nota, o Conselho Regional de Medicina diz que tomou conhecimento dos fatos envolvendo o médico por meio da imprensa e que irá iniciar os procedimentos cabíveis no âmbito ético-profissional. Também por meio de nota, o Sindicato dos Médicos de Sergipe diz que repudia veementemente todo e qualquer ato antiético que violenta física, mentalmente ou moralmente qualquer paciente e que é dever das autoridades prestar assistência às vítimas e apurar os fatos de forma rigorosa. Mais de 50 pessoas foram presas em flagrante hoje durante uma mega operação nacional para combater abuso sexual de crianças e adolescentes.
Foram mobilizados cerca de 900 policiais federais e civis em 15 estados, incluindo Sergipe e no Distrito Federal. Mais de 180 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ao longo do dia para investigar crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados principalmente pela internet. Um dos mandados foi cumprido aqui em Sergipe, no município de Estância, no sul do estado. Durante a operação realizada em 15 estados e no Distrito Federal, os policiais fizeram buscas de imagens criminosas em celulares e computadores de suspeitos. Pelo menos 55 pessoas foram presas em flagrante. 2 adolescentes apreendidos e 3 vítimas foram resgatadas em São Paulo, Amazonas e Santa Catarina. De acordo com a Polícia Federal, os investigados podem responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento, produção e venda de material pornográfico infanto-juvenil e podem ser processados por estupro de vulnerável. Em Sergipe, só no mês passado, pelo menos 3 homens foram presos durante operações das polícias civil e federal contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Aracaju, a Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão em residências de investigados. Um homem foi preso em flagrante porque os policiais encontraram material envolvendo abuso sexual infantil no celular dele. Na cidade de Riachuelo, no leste do estado, um homem de 46 anos também foi preso por estupro de vulnerável e aliciamento de menores pela internet para a prática de crimes sexuais. De acordo com a Polícia Civil, ele atraía as vítimas oferecendo presentes. Geralmente eram garotos de no máximo 12 anos de idade. Todas as vítimas eram de famílias de baixa renda. A terceira prisão aconteceu em Nossa Senhora das Dores, no Médio Sertão. A Polícia Civil chegou até o suspeito após a denúncia de uma vítima que percebeu que arquivos pessoais dela foram acessados de forma indevida. Na casa dele foram apreendidos notebooks, celulares e outros equipamentos eletrônicos. A polícia alerta ainda que os criminosos utilizam principalmente as redes sociais para entrar em contato com as vítimas. Por isso, é fundamental que pais e responsáveis redobrem a atenção. Eles são aliciados para produzir material próprio, para se exibirem para esses abusadores sexuais, e os pais precisam estar muito, muito atentos. Até pouco tempo atrás, o risco estava na rua. Com o celular na mão, a rua está dentro de casa, está na mão da criança. E a Polícia Civil de Sergipe está investigando mais um caso de importunação sexual, dessa vez no centro de Aracaju. O suspeito ainda não foi localizado. Essas imagens foram divulgadas hoje pela Polícia Civil. Uma câmera de segurança instalada na rua Santo Amaro registrou toda a ação. Observe no canto direito da tela. A mulher caminha sozinha em direção à catedral, quando é surpreendida por trás pelo suspeito que toca em partes íntimas dela. A vítima se afasta logo em seguida. Comerciantes da região perceberam a movimentação. O suspeito chegou a entrar em uma loja. Ele foi perseguido por pessoas que presenciaram a cena, mas conseguiu escapar. A Polícia Civil pede que quem tiver qualquer informação para ajudar a localizá-lo, ligue para o Disque Denúncia, o 181. Não é preciso se identificar. Na quinta-feira passada, o SE2 mostrou que um homem foi indiciado pelo crime de importunação sexual no município de Lagarto, no centro-sul do estado. Ele foi identificado por imagens de uma câmera de segurança que o flagrou em frente a uma casa fazendo gestos obscenos. A Polícia Civil fez buscas na casa do suspeito e encontrou as mesmas roupas que ele aparecia vestido nas imagens. O homem responde ao processo em liberdade. E a Polícia Civil informou hoje que está acompanhando as informações sobre a morte de um homem de 28 anos no município de Areia Branca, no agreste do estado. O corpo dele foi encontrado nesta terça-feira dentro de uma caixa em um terreno baldio. A polícia militar foi acionada por moradores, que viram a caixa com o corpo em um terreno no conjunto Lagoa Seca. De acordo com o boletim de ocorrência, ele não apresentava sinais visíveis de violência. A suspeita é que tenha sido abandonado no local ainda durante a madrugada. A área foi isolada até a chegada da perícia.
E o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para confirmar a causa da morte. O delegado de Areia Branca disse que informações preliminares apontam para uma morte natural. A perícia que foi lá e já descartou morte violenta. Ele é um sujeito dependente de bebida alcoólica e foi morte natural, a informação preliminar que a gente recebeu dos técnicos, né? Ainda segundo o delegado, a Polícia Civil segue acompanhando o caso e uma investigação pode ser aberta a depender do resultado final da perícia. Já tem um dado técnico dizendo que foi morte natural. Só quando a perícia final se surpreender, dizer que não foi, tiver alguma coisa diferente, é que vai ser aberta a investigação. Ontem nós mostramos aqui no SE2 que a Polícia Civil de Alagoas confirmou ser de um empresário sergipano, corpo carbonizado, que foi encontrado em uma caminhonete incendiada na região metropolitana de Maceió no mês de julho. E informamos que 3 suspeitos ligados à família do empresário haviam sido identificados. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa confirmou que 3 suspeitos foram identificados. Inclusive um homem e uma mulher já estão presos e o terceiro envolvido continua foragido. Mas ao contrário do que foi dito, os 3 suspeitos não têm ligação com a família da vítima. A delegada Juliane Santos, responsável pelo caso, informou que o empresário atuava como agiota e que os suspeitos já teriam contraído empréstimos com ele, o que reforça a tese de que o crime pode ter sido motivado por questões financeiras. Pelo equívoco, nós pedimos desculpa. O empresário sergipano Rubens Lima Barreto, conhecido como Pité da Topic, era do município de Nossa Senhora Aparecida. A caminhonete dele foi encontrada incendiada num canavial no município de Marechal Deodoro, em Alagoas, no dia 28 de julho. O corpo carbonizado estava na carroceria. A Polícia Científica de Alagoas fez a identificação a partir de material genético de fragmentos do fêmur e dentes que foi confrontado com uma amostra de DNA coletada de uma filha do empresário. Daqui a pouco, pagamentos de lote extra do abono salarial do PIS/PASEP começam na próxima semana e devem receber trabalhadores que tiveram problemas com o cadastro. E ainda, as vendas de veículos disparam em setembro e puxam o crescimento do setor aqui em Sergipe. São 7h08 agora, a nossa pausa é rápida, o SE2 volta em instantes. Estamos de volta. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe está fazendo mais um chamamento para regularizar a biometria. Essa terceira etapa contempla os moradores dos bairros Cirurgia, Getúlio Vargas, Inácio Barbosa, Novo Paraíso, 13 de Julho, Salgado Filho, Siqueira Campos, Santo Antônio, Industrial, Atalaia, Aeroporto, Coroa do Meio, Farolândia, Jabotiana e ainda o São Conrado. Os eleitores desses locais, que ainda não possuem a biometria cadastrada, devem fazer a regularização do título até o dia 17 de outubro. O atendimento tem que ser previamente agendado no site do TRE. No dia marcado, é preciso comparecer à Central de Atendimento ao Eleitor, que fica na Rua Itabaiana, número 580, no bairro São José. O endereço está aparecendo aí na tela, isso levando documento oficial com foto, comprovante de residência, entre 7 da manhã e 1 da tarde é o horário de atendimento, tá? Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com a ouvidoria do TRE, tem o WhatsApp, que é o 99948-1969, e tem o telefone, que é o 3209-8777. Lá no nosso site, o G1 Sergipe, tem também todas as informações sobre esse chamamento. As vendas de veículos subiram mais de 20% no mês de setembro aqui no estado. E o destaque é para as vendas do segmento de ônibus, que dobraram de acordo com o levantamento feito pela Federação das Indústrias de Sergipe. O brilho da pintura, o design moderno e a promessa de mais tecnologia continuam chamando a atenção de quem passa pelas concessionárias. Mas o consumidor também é convencido por outros motivos. Facilidade no financiamento. A gente também dá alguns brindes para os clientes, fechamento. Quando o cliente compra o carro, a gente dá película, tanque cheio. Isso é uma estratégia de cada concessionária, né? E a nossa concessionária, ela busca facilitar um pouquinho também nas taxas, na facilitação no pagamento de cartão de crédito.
e isso cria uma atração para o cliente comprar um carro zero. E os resultados dessa movimentação aparecem nos números. Nossas vendas, houve um aumento, tá? Em comparação ao ano passado, a gente aumentou bastante, em média 10%. A gente teve um volume de vendas bem atrativo no mês de setembro. Então, a nossa marca está em crescimento, diante também do aspecto da atração do valor do carro. Então, isso chama bastante o cliente. Hoje o cliente quer economizar, né? Então ele busca qualquer caminho para facilitar e ter o seu bem. Sergipe fechou setembro com 5.027 veículos vendidos, um aumento de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesse total estão incluídos automóveis, caminhões, ônibus e motocicletas. O desempenho geral é positivo, mas o segmento de carros de passeio teve retração de 21% em setembro. O economista explica que os incentivos do governo federal em meses anteriores ajudaram a impulsionar o mercado. Agora há uma desaceleração, mas o saldo do ano ainda é favorável. Se a gente olha para o acumulado do ano, o ano está sendo muito bom para as vendas de veículos. Mesmo com essa retração em setembro, de janeiro a setembro, olhando para o acumulado desse ano, comparado com janeiro a setembro do ano passado, ou seja, o mesmo período do ano passado, a gente tem um crescimento de mais de 21%. Então, apesar de setembro ter tido esse recuo, quando a gente olha para o acumulado do ano, está sendo muito bom, inclusive para o setor de automóveis. Mesmo com o crescimento de pouco mais de 21% dos veículos de passeio em setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, o setor segue em expansão. Os caminhões e ônibus escolares puxam esse crescimento, reflexo dos investimentos em transporte e renovação da frota. Em setembro, o segmento de ônibus teve uma explosão de crescimento, 5% a mais do que no mês anterior. No acumulado de 2025, o aumento chega a 30%. Segundo a federação, é um segmento que cresce, possivelmente com a renovação de frotas públicas e escolares. Os caminhões também registraram alta, 4,4% em setembro e quase 16% no ano. Os motociclistas continuam em alta, impulsionadas pelas entregas urbanas, num avanço de 10,5% no acumulado de 2025. Segundo o economista, nos últimos 4 anos, as motos são as que mais aceleram nas vendas. Uma boa parte da população que queria um transporte privado, mas não tinha capacidade financeira de comprar um automóvel, migrou para a motocicleta. Então você tem as vendas das motos explodindo, crescendo significativamente ano após ano. Além disso, a gente também teve um ganho muito forte no comércio via delivery, entregas. E aí virou uma forma de renda para muita gente. As pessoas também passaram a comprar para poder fazer entregas e ter uma renda. Mesmo com os juros ainda altos, o mercado segue aquecido em Sergipe. Especialistas dizem que a queda da inflação pode mudar ainda mais o cenário nos próximos meses. Como a gente vem tendo alguns resultados favoráveis em termos de redução da inflação, existe uma expectativa de que no ano que vem o Banco Central reduza essa taxa de juros, o que teria um impacto nessas prestações dos financiamentos e poderia estimular ainda mais vendas dos veículos. A gente continua falando de economia. Cerca de R$1,5 bilhão vão ser pagos aos trabalhadores no lote extra do abono salarial. São trabalhadores que tiveram problemas com o cadastro. Os depósitos vão ser feitos já na semana que vem. O pagamento do lote extra do abono salarial deve abranger 1,6 milhão de trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público, que recebem até 2 salários mínimos. Entre os beneficiários, quase 700 mil são trabalhadores das empresas privadas vinculadas ao PIS. E mais de 942 mil são servidores públicos vinculados ao PASEP. O pagamento estará disponível no próximo dia 15 de outubro e o total de recursos para efetuar esse pagamento será de R$ 1,5 bilhão. O valor do abono vai variar entre R$ 127 e até R$ 1.518, de acordo com o número de meses trabalhados no ano base 2023. O trabalhador ele precisa estar cadastrado no programa há pelo menos 5 anos, contando desde o início do seu primeiro vínculo. Ele também precisa ter recebido no ano base
uma média salarial mensal de até 2 salários mínimos das empresas que participam do programa. Além disso, de ter exercido atividade remunerada com pelo menos 30 dias, que podem ser consecutivos ou não. E mais um ponto, a empresa precisa informar os dados corretamente no E-Social durante o período vigente. Mas atenção, nem todos os trabalhadores inscritos nos programas estão incluídos nesse lote extra. O pagamento irá beneficiar apenas os trabalhadores do ano base 2023 que ficaram de fora do calendário normal por alguma inconsistência no repasse dos dados. Todos os trabalhadores que tiveram seus lotes reprocessados, ou seja, que as empresas, por um motivo, empresas tanto públicas como privadas, informaram de modo inconsistente e, a partir disso, o governo federal fez um lote especial, extra, só para atender esses trabalhadores. O trabalhador que tem direito a receber esse abono e quer verificar se o nome está no lote extra, já pode fazer isso através de uma consulta à Carteira do Trabalho Digital. Essa consulta está disponível desde o último domingo. A orientação é verificar na sua carteira de trabalho digital e quem não possui a carteira de trabalho digital, ir a uma das agências do Ministério do Trabalho na capital ou no interior, entendeu? Para que possa fazer a consulta e verificar a procedência do seu pagamento. O trabalhador vinculado ao Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público, o PASEP, vai receber através do Banco do Brasil, por crédito em conta bancária, transferência via Pix, por exemplo, ou presencialmente nas agências para os trabalhadores não correntistas e que não possuam Pix. Já o trabalhador vinculado ao PIS, Programa de Integração Social, recebe via Caixa Econômica, através de vários canais. Vai receber diretamente em sua conta corrente, conta poupança. Nós temos o aplicativo Caixa Tem, que ele pode utilizar o recurso para pagamentos, compras, mas se ele ainda optar, ele pode sacar o seu recurso aqui nas nossas salas de autoatendimento, através da própria biometria. Nós também temos parceiros correspondentes, os Caixa aqui, que já estão amplamente capacitados para atender a população. Com 18 casos de intoxicação por metanol confirmados no país e mais de 200 notificações, o comércio de bebidas alcoólicas destiladas se cerca de cuidados para evitar mais adulterações. Até mesmo aqui em Sergipe, onde felizmente até o momento não há casos, o segmento de bares e restaurantes está bem atento desde a compra das bebidas até o descarte de embalagens vazias. Quando pensamos em bares e restaurantes, a preocupação costuma ser com cardápio e atendimento. Mas agora, outro cuidado chama atenção. Como descartar corretamente as garrafas de vidro usadas, evitando que elas sejam reutilizadas para falsificação e intoxicação por bebidas adulteradas. Para evitar que bebidas adulteradas, então, cheguem aos clientes, é preciso atenção já no momento do recebimento. O vice-presidente da Abrazel, João Guilherme, explica exatamente o que observar. No recebimento da garrafa, você pode verificar o lacre IPI. Geralmente elas são de alto valor, então elas são importadas. Você pode verificar que ela está 100% vedada, o rótulo está bem colado, não está torto, a grafia e a impressão tem que ser geralmente de altíssima qualidade. Então, qualquer item desses itens que estejam danificados, desconfiar e trocar o produto. Descartar as garrafas de forma segura também é essencial para evitar riscos à população. No descarte, nós orientamos que o rótulo seja arrancado, se possível, a tampa seja descartada em um ambiente diferente da garrafa e, em último caso, até quebrar a garrafa, mas isso já num ponto já de reciclagem. Em Aracaju, alguns bares já seguem essas orientações e a ideia é simples: verificar lacres e rótulos no momento da compra, separar tampas e garrafas corretamente no descarte e apenas, se necessário, quebrar a garrafa em locais seguros, como ecopontos de reciclagem. Agindo assim, dá para proteger clientes, trabalhadores e toda a população sem gerar riscos. Essas têm sido as medidas adotadas por este bar na orla de Aracaju. O gerente conta que vem seguindo as orientações desde que começaram os casos de intoxicação por metanol no país. Ele destaca que neste último fim de semana, as vendas de destilados caíram em média 50%. Para o estabelecimento, essas ações são uma forma de transmitir mais confiança aos clientes. Começa a partir da compra, né? Só compra em lugar seguro, com nota fiscal, tudo certinho.
tudo bem claro para que a gente consiga essa confiança do cliente, né? A gente trabalha de uma forma que o cliente não tenha receio e pode vir se divertir com segurança. Para descartar as garrafas de forma segura e evitar acidentes com os trabalhadores, a Insurb orienta cuidados específicos. Se possível, colocar em uma caixa, identificando que tem ali vidros, para caso não aconteça acidentes como os cortes nas mãos, os garis quando pegarem não cortar as mãos, e aí até mesmo os cooperativos, das cooperativas, quando fazer a triagem da separação também não se ferir. E o outro procedimento logístico é o quê? Entrar em contato com a Insurb, para a Insurb também entrar em contato com as cooperativas e solicitar essa coleta seletiva naquele estabelecimento. Seguindo as orientações da Abrazel e da Insurb, é possível adotar cuidados que ajudam a reduzir o risco de intoxicação por bebidas adulteradas, sem expor clientes e trabalhadores a acidentes. Com certeza, saúde em primeiro lugar, porque sem saúde a gente não somos nada, né? Se não tiver saúde, não tem nada. Pois é, e falando em bebida, o presidente Lula sancionou a lei que define aumento de pena por venda de bebida alcoólica ou outras substâncias que possam causar dependência física ou psíquica a menores de idade. A Lei 15.234 de 2025 foi publicada hoje no Diário Oficial da União, alterando então o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo texto, a pena atual de detenção, que varia de 2 a 4 anos, passa a ser aumentada de 1/3 até a metade, caso a substância seja efetivamente consumida pela criança ou adolescente. Em um comunicado, a presidência explicou que o ECA já prevê punição para a entrega desses produtos, independentemente do consumo. Mas com a mudança na lei, o juiz pode ampliar a punição com base na intensidade do dano causado. Importante destacar que, além da venda, a punição também vale para quem fornecer, servir, ministrar ou entregar o produto à criança ou adolescente, ainda que gratuitamente. Uma ação conjunta do CETRANSP e do SESC-Senat apresentou hoje 2 ônibus personalizados para as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. A entrega simbólica aconteceu em frente ao SESC-Senat, aqui na capital. Os veículos adesivados com layout exclusivo vão rodar pela Grande Aracaju, levando a mensagem de prevenção e de autocuidado. Outubro Rosa reforça a importância dos exames contra o câncer de mama e do colo do útero. E o Novembro Azul alerta para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Acabou o SE2, outras notícias do estado, amanhã cedinho no Bom Dia. Muito obrigado pela companhia mais uma noite. Uma excelente noite e a gente volta a se encontrar amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Pedi então pro sanfoneiro tocasse, fosse contra o primeiro aquela velha canção. E disse a ele, sanfoneiro, não demore, pega logo pro seu fone e toque aquela introdução. Quando eu ia lá voltava, quando eu voltava ela ia. Quando eu ia lá voltava, quando eu voltava ela ia. E quando eu ia lá voltava, quando eu voltava ela ia. E quando eu ia lá voltava, quando eu voltava ela ia. Puxa o fora, de Vitória de Santo